em uma mesma localidade, admite-se a possibilidade de cônjuge, parente até segundo grau, companheiro ou companheira do chefe do Poder Executivo, exercer o cargo de chefe do Poder Legislativo? Ou seja, pode cônjuge, parente, companheiro de prefeito atuar como chefe da Câmara Municipal? Nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo da semana. E já antecipo, houve decisão recente do Supremo a respeito do tema. O artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal proíbe, na circunscrição em que o chefe do Poder Executivo exerça o mandato de prefeito, no caso do município, de governador, no caso do Estado DF, ou de presidente da República, né, no caso da União, que os seus parentes, cônjuge, companheiro, possa concorrer para cargos eletivos na eleição subsequente, a não ser no caso de reeleição. Trata-se da chamada inelegibilidade reflexa, que impede, portanto, quem tem afinidade ou grau de parentesco ou ainda integra o núcleo familiar do chefe do Poder Executivo ocupar essa condição e ter proveito, né, nas eleições subsequentes que ocorrerão. Em razão dessa regra do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, foi levantado se aquele que já exercesse o mandato no Poder Legislativo, em que o chefe do Poder Executivo tivesse um grau de parentesco, estaria impedido de atuar na chefia do chefe do Poder Executivo, de atuar na condição de chefe, por exemplo, da Câmara Municipal, no caso, de ser integrante do núcleo familiar do prefeito. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há proibição. Isso porque o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, ao tratar da inelegibilidade reflexa, deixa claro que a inelegibilidade reflexa impede que esse membro da entidade familiar do chefe do Poder Executivo não pode usar a condição de integrante da família para concorrer numa eleição subsequente, o que não é o caso, por exemplo, daquele que tem um grau de parentesco com o chefe do Poder Executivo, ser eleito pelos pares do Poder Legislativo, pelos vereadores, para desempenhar um mandato de chefe na Casa Legislativa, de chefe na Câmara Municipal. Não se pode cogitar que essa situação inviabilizaria que a Câmara Municipal exercesse a função fiscalizatória em relação à atuação da administração pública local, em relação à gestão do prefeito, em razão desse grau de parentesco que pode existir entre os dois chefes do Poder Executivo. Isso porque, de acordo com o entendimento consagrado do Supremo Tribunal Federal, nessa decisão específica, a função fiscalizatória da administração pública não é atribuição apenas do chefe do Poder Legislativo local, não é só o presidente da Câmara Municipal que pode fiscalizar os atos e as atuações que possam ser adotadas pelo prefeito local. Todos os vereadores, indistintamente, têm função fiscalizatória, têm instrumentos que podem ser manuseados para fiscalizar a administração pública local, e o fato de haver um grau de parentesco, ou ainda uma relação familiar entre o presidente da Câmara Municipal e o prefeito local não impede que os demais vereadores exerçam a função fiscalizatória. Portanto, chegamos à conclusão, de acordo com o entendimento do Supremo, que a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º da CF, não impede que o prefeito local seja considerado um fator que proíbe seu cônjuge, companheiro ou parente de segundo grau, caso tenha um mandato no Poder Legislativo, de ocupar o cargo de chefe da Câmara Municipal nos municípios brasileiros. Eu espero que você tenha gostado do podcast Grifão dessa semana. Eu vou pedir aqui encarecidamente para que você ative as notificações do nosso canal no YouTube, se você ainda não fez isso, ou na sua plataforma de streaming digital, como no caso do Spotify, onde os podcasts são publicados, para que mais pessoas sejam comunicados por essas plataformas do conteúdo que nós fazemos aqui semanalmente, de forma sempre atualizada e gratuita para vocês. Você pode, inclusive, encaminhar esse podcast para pessoas que têm interesse nesse assunto e nos demais que nós abordamos semanalmente aqui. E em se tratando de município, que é o tema do podcast que foi dessa semana, e eleições municipais, já antecipo que em breve será lançado no EAD Grifão um curso preparatório
para os candidatos que pretendem concorrer ao mandato de vereador nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Então, acompanhe as publicações da Grifon, entre em contato com o time da Grifon para que você receba mais informações sobre esse curso. Se você vai ser um desses candidatos ou conhece algum candidato que tem interesse em conhecer as principais regras do direito eleitoral que devem ser observadas nas eleições municipais, em especial para aqueles que concorrerão para o mandato de vereador nos mais de 5.500 municípios brasileiros. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.